Olá, gente bonita. Eu não vou fazer muito rodeio, porque eu já fiz tanto rodeio que não parei o vídeo tantas vezes que eu acho que não vou fazer mesmo. Meu nome é Jane, tenho 56 anos, três filhos maravilhosos, três filhos legais, do bem, amorosos, bondosos, um marido com as mesmas características. Então, assim, ó, a minha vida hoje, ela é boa. Eu quero trocar algumas coisas porque hoje eu estou recomeçando a viver. É como se eu parasse do zero e começasse. E está funcionando. Está funcionando aos pouquinhos, a gente vai indo. Está funcionando mesmo. E aí, quando eu comecei a ficar doente há 20 anos atrás, com síndrome do pânico, transtornos, né? A coisa começou eu não curava numa, entrava em outra e virou uma salada de fruta na minha cabeça. E é claro que eu fui julgada, né, gente? Ah, porque tu não fazia isso? Ah, mas também tu fez isso? Ah, tu é assim? Mas tu tem que deixar de ser assim, entendeu? Eu era muito de boa. Muito, muito. Para eu discutir com alguém, a pessoa tinha que fazer muita coisa. Senão, não. Para mim, passava como se nada tivesse acontecido, de boa. Minha cabeça era muito de boa. Só que quando eu me casei, eu comecei a ficar doente. E fiquei doente. Muito doente. E esses transtornos, pânico, outros, bipolar, outros, qualquer outro transtorno que tenha, eu não quero citar nome de transtorno porque são doenças, e mesmo que tu tenha a mesma coisa que eu, a maneira de tu te recuperar, a maneira de tu levantar, a maneira de tu agir é diferente. Como é que tu viveu na infância, como é que deixou de viver, o que aconteceu contigo na vida. Muita coisa conta, sabe? Eu Eu era de boa porque era de boa, não coisa. Fiquei doente? Fiquei. Muito, gente. Eu fiquei muito doente. Emocionalmente, mentalmente, eu fiquei muito doente. Se a gente pudesse, assim, ó, bater um raio-x da cabeça da gente, se eu pudesse bater um raio-x da minha cabeça e mostrasse tudo que eu estava sentindo, entendeu? Assim, eu estava internado no hospital psiquiátrico. Entendem? Mas eu só era falsa doente. Porque para mim entender que era uma doença, eu levei uns 18 anos. Depois que eu entendi que é uma doença, aí levei mais tempo para acertar a medicação. 17 anos. Depois, mais um tempo para entender que é uma doença, mas foi aí. Até uns 19 anos. Certo? Então, assim, ó, gente, eu não vou contar assim, ó, é a minha natureza, eu sou assim, eu também estou inventando. Não. Eu era uma pessoa bem muito de boa mesmo. Quem me conhece vai me ver, bota os comentários, tu era legal mesmo, tu era. Mas eu era de boa. Eu não tinha motivo para não ser. Morava com as minhas duas filhas, do primeiro casamento, elas ganhavam pensão, muito, o pai dela sempre foi muito generoso em relação a isso, nunca precisei, pelo contrário, ele dava mais do que podia. Tinha um salãozinho de beleza, morava eu e as gurias, um salãozinho de beleza, frequentava uma igreja, sou evangélica, e não tinha problema financeiro, tinha um carrinho, não tinha problema financeiro, certo? Vida boa? É, né? Eu não precisava me preocupar com a conta de luz, se eu ia ter dinheiro para pagar a conta da água, se eu ia ter dinheiro para pagar do rancho, o aluguel, nada. Tudo isso era o meu ex-marido ia lá na geladeira, pegava a conta e ia pagar. Eu só tinha trabalho que pegar as contas e botar na geladeira. Só esse era o único trabalho que eu tinha. Era uma vida boa? Era.
mas me deixou totalmente despreparada para qualquer outra coisa que não fosse aquilo. Cortaram água? Digamos assim, ó, que fosse uma flechadinha de cada vez. Cortaram água? Ai. Cortaram luz? Ai. Não tem dinheiro para comida? Ai. Entenderam? Entenderam? Isso é muito importante saber. Porque quem passa uma situação financeira difícil, como muita gente passa, a gente tem que ter um pouquinho de tolerância, né? Para ajudar. É assim, ó, eu vejo assim, as pessoas tão despreparadas para um monte de coisa que deveriam estar já nessas alturas do campeonato, né? Como tem muita gente preparada já, para quem tem transtornos já nas igrejas, estão preparadas para te ouvir. Tem muito, né? Eu estou no cais mental. Então, daí viemos para a cidade da Serra, ficamos aqui, nos mudamos, ficamos no mesmo meu cunhado, depois alugamos a casinha, assim. Aí depois alugamos outra casinha e a gente foi indo. Ele foi trabalhar numa empresa grande e aí a gente foi indo, né? Foi empurrando com a barriga. Mas chegou um tempo aqui, aí ele foi demitido. Aí ele foi demitido, foi indenizado, né? Quando ele recebeu que ele foi demitido, a gente pegou esse dinheiro e investiu no plano A. Não ficamos com dinheiro para investir no plano B. Não tinha. E o plano A quebrou. Certo? O plano B não existia. Aí começou. O meu filho tinha... Isso nós já estávamos morando na nossa casinha própria. O meu filho estava com 4 anos. Minto. Com 3 anos. Que ele fez 4 lá e 5 aqui. Aí estávamos aqui nessa situação horrorosa, assim, sem dinheiro para comer, né? O Miguel viu alguém comendo banana, 3 anos, né, gente? Viu alguém comendo banana e veio pedir. E eu disse, ai, meu filho não tem, ai, entendeu? Aí a vizinha do lado que viu a situação, não, eu já dei, não te preocupe que eu já dei. Eu tenho aqui, eu já dei. Aí aquela foi a gota d'água, né, gente? Ai, foi a gota d'água. Provavelmente a gente ia comer pão, ou seja o que fosse, né? Era alimento, o que dava de alimento. Ai, gente, que dor. Tem gente que já passou, né? Eu não sei se isso não foi um gatilho para ficar doente, né? Porque assim, ó, a segurança de não me preocupar com água, luz, coisas, e ter essas coisas que são muito importantes, eu perdi. E casei com um homem que estava desempregado. Ele foi demitido 15 dias antes do nosso casamento, né? Ele também tinha outra cabeça. Daqui a pouco, hoje, se ele fosse uma pessoa, ou outro tipo de pessoa, ele ia procurar uma outra coisa para fazer, ou ia ficar na empresa, pelo menos, até pelo menos o ele crescer, sei lá, qualquer coisa. Mas não foi isso que a gente fez. A gente meteu os pés pelas mãos, se apavorou. Aí, estávamos aqui, ele, na nossa casinha, ele e meu filho de 3 anos. Aí eu decidi gente, as decisões eram minhas, porque eu era aquela que puxava, sabe? Eu era que puxava. Nós compramos uma casa, vendemos lá em Cachoeira, compramos aqui, de tanto que eu puxei. E moramos numa casinha muito bonitinha, num condomínio muito legal. Mas, eu assim, quebrada, né?
E eu pensava, eu me lembro que era uma terça-feira, gente, como eu lembro dessas crises assim eu me lembro que era uma terça-feira e, e nós deitamos e eu disse, Alexandre, a gente está sem comida. Não dá mais para ficar aqui, a gente vai ter que descer e pedir ajuda para parente, porque o meu cunhado já não morava mais aqui também. E a gente não tinha parentesco nenhum nessa cidade que moramos hoje. Nenhum. Isso não é bom. Aí fomos para lá, vamos morar na casa, ligou para a mãe dele, vamos morar na casa da minha mãe. Ah, ótimo, graças a Deus. Aí ali eu fazia comida, dava comida pro meu filho. Aí depois arrumei um emprego. Onde eu morava, arrumei um emprego, o Alexandre arrumou um emprego, tudo muito rapidinho, assim. Foi rápido. É uma cidade conhecida, pessoas conhecidas, mas foi rápido. Mas eu desci, fui para outra cidade, onde eu morava na Serra, fui para outra cidade. Eu desci irada. Eu estava com raiva da vida. Eu estava com raiva da situação que eu estava vivendo. Que estava expondo meu filho. De não conseguir ver minhas filhas. De não ter dinheiro para um ônibus, gente. Não é ônibus de viagem, é ônibus de dentro da cidade. A gente não tinha. Não tinha mesmo, não tinha mesmo. Não tinha, não é assim, não, para aí, mas não, nós não tínhamos. Se virasse a gente de cabeça para baixo da casa, não achava uma moeda. Não tínhamos. E eu desci com essa vergonha, com esse ódio. Todas aquelas pessoas que me crucificaram vão me ver limpando o chão de algum lugar. É aí que entra, né? A vaidade, orgulho, sei lá o que é. Eu acho que qualquer pessoa ia sentir isso, tem a ver com o que a pessoa faz com isso que sente, sabe? É esse o problema. O que eu fiz? Eu infernizei a vida da minha sogra. Ela não podia abrir a boca dentro da própria casa. Ela não podia falar. E, gente, cada vez que eu me lembro disso, eu fico tão indignada comigo mesma que eu mando alguma coisa, eu tenho vontade de dizer assim, não, eu já disse, me perdoa, por favor, eu fui horrível, eu fui horrível com ela. Eu chamei ela de mentirosa, eu chamei, de tudo que vocês podem imaginar. Eu não vou contar tudo aqui porque não vai dar um vídeo de tudo que eu fiz pra ela. Não vai passar o vídeo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou para um outro vídeo. Então, me espera aí e vamos para uma segunda parte, certo?